telespectadores, eu sou Mábia Monerá e é um prazer estar aqui novamente com vocês para fazer o programa da OAB. Um programa que visa apresentar temas jurídicos que tanto influenciam no nosso dia a dia. Vale relembrar aos nossos colegas advogados que o programa está de portas abertas para que vocês compareçam, fazendo entrevistas, trazendo sugestões para o engrandecimento do nosso programa. Hoje iremos tratar de uma garantia constitucional, que é o livre exercício do consentimento informado em assuntos que envolvam saúde, ou seja, a opção que o cidadão tem quando envolve tratamentos de sua saúde. Antes de adentrar no tema, é importante esclarecer à população que a OAB não toma partido a favor de nenhuma religião em detrimento de outra, nem faz apologia a qualquer tipo de crença, mas preza o ensino jurídico, a discussão do direito, o conhecimento das leis. E é isso que faremos hoje. O doutor João Kfouri Júnior, que é o nosso convidado de hoje, temos o prazer de recebê-lo aqui a primeira vez no nosso programa. Prazer meu. Irá nos falar sobre o que a Constituição, o que as leis infraconstitucionais dizem sobre esse assunto, sobre a questão da escolha do tratamento de saúde. Nós sabemos que em nosso país essa é uma questão bastante delicada, até porque nem sempre os hospitais públicos possuem a estrutura necessária para atender os pacientes. A Constituição também menciona que todos devem ser tratados com isonomia. Só que essa isonomia seria dar um tratamento generalizado a toda a população, sabendo que os indivíduos são diferentes, possuem características próprias, existem grupos sociais diferenciados, composição diferente na nossa sociedade? Pois bem, essa isonomia significa dar atenção prioritária ou diferenciada a esses grupos. Nós temos o exemplo no nosso direito tributário, em que aquele que ganha mais, paga mais tributo. Aquele que ganha menos, paga menos tributo. Aquele que não ganha nada, não paga tributo algum. Ou seja, é um tratamento justo e igualitário, porque tem o olhar pormenorizado ao indivíduo ou classe social. Bem, trazendo esse entendimento para a questão da liberdade de escolha de tratamentos de saúde, quando envolvam questões religiosas, de fé e de crença, como a nossa Constituição encara esse grupo de pessoas? Bem, para responder essa questão, doutor João, como a Constituição em nosso país assegura ao indivíduo o direito de escolher, claro que com a orientação médica, né, que é fundamental, que tipo de tratamento ele quer que ele seja ministrado? Em primeiro lugar, boa tarde, doutora Mábia. É um prazer estar aqui no programa. Também boa tarde a todos os nossos telespectadores. Dizer que é um prazer poder conversar sobre esse assunto, tecer alguns comentários sobre esse tema tão interessante, tão profundo, né, tão instigante, e poder contribuir de alguma forma com o aprofundamento do conhecimento jurídico aqui na cidade. Bem, com respeito à questão constitucional, sem dúvida existem inúmeras garantias ao paciente que, por motivos religiosos ou de foro íntimo, deseja optar pelo tratamento que melhor se adeque às suas convicções. E aí nós já podemos até iniciar falando, né, que as pessoas que optam por um tratamento em detrimento de outro, elas muitas vezes são mal interpretadas. É porque nem sempre envolve nessa escolha a questão religiosa também, né? Tem pessoas que podem professar nenhuma religião e, olha, eu quero escolher o tipo de tratamento que vai ser ministrado no meu corpo. Então, a obrigação do médico qual é? É esclarecer, olha, temos essa opção, essa e essa e essa. Bom, mas não vamos entrar nesse assunto agora. Mas voltando para a Constituição, né? O que a Constituição fala sobre essas garantias ao paciente, né? Sim. Existem diversas garantias a nível constitucional. Então, a primeira delas
Está logo no comecinho da Constituição, no artigo 1º, inciso 3, onde esculpe ali o princípio da dignidade da pessoa humana como uma das bases do Estado brasileiro. A dignidade da pessoa humana, ela é um princípio norteador de todos os outros princípios da personalidade. Isso é importante que se diga. Todos os demais princípios devem ser interpretados e devem ser levados à prática considerando a dignidade da pessoa humana como um norte. Mas o que isso tem a ver com escolher um tratamento em detrimento de outro? Tem tudo a ver. Porque a pessoa, quando ela escolhe um tratamento, ela está exercendo o seu direito à autodeterminação. Quer dizer, o ser humano tem o direito de dizer o que quer e o que não quer. Isso, em última análise, é a efetivação da dignidade da pessoa humana. E o princípio da dignidade da pessoa humana é conhecido como um superprincípio, né? Ele engloba todos os demais, né? O de proteção, de exercício da liberdade religiosa, direito de escolha e expressão e outros mais, né? Mas hoje em dia nós temos visto que a mídia, né, lamentavelmente, trata do tema com muitas críticas, de forma até mesmo agressiva. É importante reiterar que a OAB não toma partido em nenhuma religião, mas nós temos aqui hoje, por objetivo, tratar do tema de forma imparcial, né? Então, a Constituição, quando ela dá esse tratamento isonômico, ela está dando esse tratamento imparcial, certo? Então, esse paciente, para ter esse tratamento, ele deve tomar que medidas no seu dia a dia? Se existe alguma medida antecipatória, se existe algum meio dele se precaver disso? Sim, evidentemente que quando se fala de proteção, é preciso que nós entendamos que o guardião da Constituição, né, e o principal intérprete dela é o STF. Aí, sobre esse assunto, gostaria até de trazer à tona essa decisão, que é muito interessante, porque a dignidade da pessoa humana ela não está vinculada única e exclusivamente à vida biológica do ser humano. É preciso que a vida seja digna para ser vivida. Eu até me permito citar uma decisão do STF na ADIM 3510/0, onde o STF disse assim: vida no texto constitucional, artigo 5º caput, não será considerada apenas no seu sentido biológico. Quer dizer, citando as palavras de Elimar Svaniansky, ele disse assim: a vida tem de ser vivida dignamente. E isso é verdade. Então, a pessoa, quando ela opta por um tratamento, preservando a sua dignidade, ela deve ser protegida nessa escolha. E a escolha deve ser facultada àquele ser humano. Porque isso é materializar aquele superprincípio que você colocou no começo, né? E é importante nós entendermos que o próprio STF já reconhece isso. Reconhece que a vida não se limita ao aspecto biológico, mas também abrange a vida digna, de forma digna, respeitando os valores individuais, as crenças pessoais e o direito de viver de acordo com essas crenças. Sim, nós já vimos alguns exemplos na mídia também, especialmente internacional, em que pacientes em estado praticamente vegetativo, né, permanecem nessa condição até que o seu organismo pare por completo. Mas existem muitos estudos nesse sentido de que será que essa vida vegetativa, sem a menor possibilidade de retrocesso a uma vida normal, de retorno, seria uma vida digna? Veja bem, existem algumas coisas que precisam ser postas antes de entrar nesse aspecto. A pessoa, quando ela opta por um tratamento de saúde, ela faz isso calcada em suas convicções pessoais. É preciso que se diga que a pessoa que faz isso, ela de forma alguma ela deseja morrer, ela está buscando a eutanásia, cometer suicídio, não está buscando o direito de morrer, não é nada disso. Nada disso tem a ver com a posição daqueles que optam por tratamento de saúde. É o contrário. Se a pessoa quisesse alguma dessas coisas, ela ficaria em casa e não procuraria os médicos, não procuraria os hospitais, não procuraria ser tratada.
É o que nós vemos na mídia também, que é o caso das Testemunhas de Jeová, né? Que tem um posicionamento diferenciado, né? No que diz respeito à transfusão de sangue. E nós vemos sempre na mídia casos que demonstram essa escolha. Agora, eu pergunto, doutor, o que move uma testemunha de Jeová a tomar essa posição, essa decisão de não transfundir sangue? Veja bem, essa é uma decisão de cunho pessoal, de foro íntimo, baseado na interpretação dessas pessoas da Bíblia Sagrada. Então, eles tomam a peito a obediência a esse preceito, a esse texto, que procura, que norteia essa conduta. Agora, o pleito das Testemunhas de Jeová, como você citou, quando desejam ser tratadas sem sangue, é um pleito eminentemente científico. Como assim? É científico porque as Testemunhas de Jeová visam o melhor tratamento disponível sem sangue. A única coisa que elas pedem é que sejam tratadas sem levar em consideração essa única terapia. Significa dizer que existem terapias alternativas ao uso do sangue, doutor? Sim, a medicina hoje está muito avançada. Evidentemente que o médico pode tratar disso com mais propriedade do que nós. Mas pela nossa vivência, né, e acompanhamento de alguns casos, fica claro que existem alternativas, em virtude do avanço da ciência médica hoje, para proporcionar aos pacientes alternativas ao uso da terapia transfusional. E é isso que esses pacientes buscam. A utilização de alternativas existem à terapia transfusional. Interessante saber, né? Porque esse tipo de informação não é vinculada, né? Não é ventilada na mídia, né? Normalmente eles colocam casos extremos em que o paciente deve tomar uma decisão rápida ou iminente, né? Mas existem medidas alternativas, né, doutor? Mas ainda do ponto de vista constitucional, existe alguma garantia específica para o exercício da fé religiosa? Existe algum artigo que mencione isso? Com certeza, com certeza. O próprio artigo 5º da Constituição, nós temos o artigo 1º, inciso 3. O artigo 5º, ele estabelece alguns princípios, como, por exemplo, o princípio da liberdade, o princípio da legalidade. São princípios que ajudam a que nós entendamos que as pessoas têm o direito de escolher como devem viver suas vidas. Então, por exemplo, o princípio da liberdade, ele pode ser ainda mais aprofundado quando consideramos a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de crença e, mais importante, a liberdade de viver sua vida de acordo com suas crenças. O que, evidentemente, envolve assuntos de saúde. Também o princípio da legalidade é um princípio muito interessante porque ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se não em virtude de lei. E não existe uma lei que obrigue a pessoa a se submeter a um tratamento médico. Exatamente isso que eu ia perguntar agora, se existia alguma lei que obrigue o cidadão a utilizar sangue nesses casos. Não existe. Mas, doutor João, existe leis específicas, porque nós falamos da parte constitucional. Existem leis específicas, infraconstitucionais, que tratem do tema? Vamos ver isso no próximo bloco. Vamos ao intervalo, voltamos já já com a resposta a essa pergunta. Não saia daí. Voltamos ao nosso segundo bloco. Eu sou Mábia Monerá, esse é o programa OAB em Foco. Temos aqui o nosso visitante, entrevistado de hoje, Dr. João Cafuri Júnior, que está falando sobre o direito de escolha que os cidadãos têm em relação ao tratamento de saúde, sem gerar questionamentos, polêmicas ou tomar partido de determinada religião, mas tratando da questão de forma imparcial. No bloco anterior, nós estávamos falando sobre o posicionamento constitucional das garantias de liberdade, da legalidade, da isonomia, do exercício da fé religiosa. E agora, no segundo bloco, o Dr. João vai responder aquela pergunta: se existem leis específicas que tratem do assunto,
o que a legislação infraconstitucional menciona, doutor João? Bom, é preciso que se diga que, além do aspecto constitucional, a nossa legislação infraconstitucional, nosso ordenamento jurídico, né, subordinado hierarquicamente à Constituição, no mesmo sentido, previu que é lícito, sim, a escolha de tratamento médico. O principal artigo que nós podemos destacar é o artigo 15 do Código Civil. O artigo 15 do Código Civil, ele protege a autonomia do paciente. Então, o que esse artigo diz? Esse artigo diz que quando o paciente pode vir a ser submetido a um tratamento que envolva riscos, ele tem o direito de dizer se aceita ou não. Quer dizer, ele tem o direito de expressar a sua autonomia por meio do consentimento informado para aquele tratamento específico que está sendo proposto. Esse tratamento de risco envolveria que tipo de tratamento, doutor João? A título de exemplo, só porque, claro, não é a nossa seara, né? Nós não somos médicos, mas no dia a dia, na nossa militância jurídica, nós vemos vários casos em que nós temos de ter acesso a esse tipo de informação. Então, o que seria um tratamento de risco dentro do artigo 15 do Código Civil? Bem, o órgão competente para dizer isso é a Anvisa. E eu tenho comigo aqui a citação da resolução RDC número 57 de 2010, que trata de contaminação e reações. Nessa resolução, a Anvisa ela reconheceu que, por exemplo, a transfusão de sangue é um tratamento de risco. Ela envolve riscos ao paciente. Assim, o próprio poder público reconheceu, por meio da Anvisa, que a transfusão de sangue é uma terapia de riscos. Logo, se envolve risco, aplica-se o artigo 15 do Código Civil, onde o paciente tem resguardado o seu direito de escolher, de dizer se aceita ou não. Parece que o Código de Defesa do Consumidor também menciona algo parecido, né? Porque nessa relação paciente-hospital há uma relação de prestação de serviço, correto? Então, se é uma prestação de serviços, o paciente, na posição de consumidor, ele deve ser informado com exatidão sobre aquele serviço. Seria isso, doutor João? Sim, exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, ele também se aplica nas relações de saúde, né? Por exemplo, o artigo 8º, ele garante o direito a informações adequadas. Por quê? Para que o paciente ele tenha o direito de dizer, de acordo com as informações que ele tenha recebido, o que ele quer e o que ele não quer. Então, é mais um diploma legal que visa garantir, a proteger e a tutelar a livre escolha de um tratamento médico. Parece que o Código de Defesa também menciona o tratamento compulsório nas questões de saúde. Existe algum artigo que mencione isso? De um tratamento imposto quando a condição de saúde do paciente é precária? Sim, veja bem, não é especificamente sobre esse assunto, mas ele pode ser usado também para essa situação. Artigo 39, inciso 3 e 4, quando fala sobre o fornecimento de serviços sem solicitação, bem como o ato de prevalecer-se da fraqueza do consumidor em razão de estado de saúde, o que exclui a possibilidade do tratamento compulsório. Quer dizer, não se pode valer da fragilidade do momento, da doença, para impor um tratamento que a pessoa não deseja. Isso é vedado pela lei, isso é proibido pela lei brasileira. Doutor João, nesse esclarecimento, né, do artigo 15 do Código Civil, que menciona tratamento de risco, a Anvisa regulamenta, né, pelo menos esclarece que tipos de tratamento seriam considerados de risco. Aí a gente vai para o Código de Defesa do Consumidor, que assegura ou que enquadra essa relação também como uma relação de prestação de serviços, né? Existe algum regulamento a nível estadual, né, aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, que esclareça também, que mencione essa questão, o que seria um tratamento de risco? Veja bem, antes de passar para o regulamento estadual, é preciso que se diga também, que se fale da portaria 1820 de 2009 do Ministério da Saúde. Essa portaria, que tem caráter federal, ela prevê uma série de direitos ao paciente.
Inclusive, de forma expressa, e isso é bom que fique claro, a portaria 1820/2009 do Ministério da Saúde, de caráter federal, prevê de forma expressa a recusa do tratamento a qualquer tempo durante a internação. Assim, o tratamento ele deve ser adequado e estar de acordo com a vontade do paciente. Essa é uma determinação feita pelo Ministério da Saúde e que deve ser obedecida pelos hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde. Agora, a nível estadual, eu não tenho aqui exatamente o número, mas eu me recordo que eu já li sobre esse assunto. Há uma portaria também da Secretaria Estadual de Saúde que diz que, em caso de transfusão de sangue, a pessoa que recebe aquela transfusão tem de receber as informações adequadas, inclusive com os testes que foram efetuados naquela bolsa, tem de saber a origem daquele sangue e uma outra série de informações que visam protegê-la de eventual contaminação ou resguardar seus direitos, que muitas vezes não são respeitados, não são obedecidos. Não vou dizer em todos os casos, porque não seria correto, mas muitas vezes isso não é obedecido. É verdade, é o que nós vemos, né? Isso daí é público e notório, né? Que a nossa estrutura de saúde, né? Não só no nosso estado, mas em todo o país, é precária, né? Com raras exceções, mas é precária, lamentavelmente. Bom, mas doutor João, ainda dentro dessa questão da legislação infraconstitucional, eu gostaria que o doutor falasse sobre o Estatuto do Idoso, se ele prevê também, se ele tem alguma vinculação com essa questão da saúde do idoso. Sim, o Estatuto do Idoso é uma lei que visa proteger, né, os nossos idosos, nossos pais, nossos avós, de algumas arbitrariedades. Ele lhes confere alguns direitos em virtude da passagem do tempo e da experiência de vida que acabaram acumulando e que é muito útil para a sociedade. O que quer dizer que uma pessoa não perde a sua autonomia pelo passar dos anos. Com certeza. A pessoa ela não pode se ver privada do seu direito de escolher só porque ela tem mais de 60 anos. Quer dizer, ao idoso também é conferido o direito e a prerrogativa de se autodeterminar, de escolher o que é melhor para a sua vida. Muito interessante saber desses apontamentos legais, né? Porque normalmente nós não vemos isso na mídia e é por isso que o programa OAB em Foco, ele visa o quê? Esclarecer juridicamente, né? Trazer o ponto de vista legal para a população. Bom, dentro dessa discussão legal, né, doutor João, o direito de escolha é um direito legal. Perfeito, isso aqui já ficou esclarecido. Mas e como fica o papel, o posicionamento do médico nessas situações? Bom, com respeito ao papel do médico, é preciso que se diga que o médico, a atuação do médico, salvo em caso de cirurgias estéticas, o próprio Conselho Federal de Medicina já disse isso, salvo em caso de intervenções estéticas, é uma obrigação de meio, não de resultado. Então, o médico, ele não pode garantir o resultado do tratamento. Isso é importante que se diga. O dever do médico é tratar da melhor forma o paciente, respeitando as suas convicções, respeitando a dignidade da pessoa humana. É importantíssimo que a classe médica se conscientize que a vida não é apenas um aspecto biológico, mas também moral, psíquico, né? De foro íntimo, que tem a ver com a dignidade. Então, o dever do médico é tratar o paciente da melhor forma possível, respeitando suas convicções. No caso de alguns, isso envolve tratar sem uso de sangue. Muito interessante. E é interessante também como a lei, né, trata desse assunto com tremendo respeito, né, tremendo cuidado, né, pois existe um regramento no Estatuto do Idoso, né, no Código de Defesa do Consumidor, essas diversas portarias, né, visando o quê? Não aviltar as escolhas, né, o direito à dignidade mesmo do paciente. Doutor João, aqui em Teresópolis, e não só na nossa cidade, o doutor conhece, né, alguns médicos ou cientistas que tenham trabalhado em pesquisas para a não utilização do sangue nos tratamentos médicos?
Sim, existem diversos hospitais e médicos que têm se empenhado em fornecer tratamento médico de excelência sem o uso de transfusões de sangue. E não necessariamente esses médicos são religiosos. Não, de forma alguma. São pessoas que entendem que a ciência deve avançar. E para que a ciência possa avançar, é necessário que haja realmente esse questionamento, para que possa ser como um motor que impulsiona a ciência buscando um novo desafio. Interessante. E nessa seara também, né? Nessa cadeia evolutiva, o que eu tenho visto também é que o direito vem evoluindo, né? Apesar de um pouco devagar, né, nesse tema, mas vem evoluindo, porque essas questões não eram tratadas dessa forma há 20, 30 anos atrás, né? Essa portaria estadual, esse reconhecimento da Anvisa é novo, né, doutor João? É relativamente novo, sim. Exatamente. E independente da questão religiosa ou não, a lei está aí para aqueles que desejam optar, né, pelo seu tratamento de saúde, claro que dentro do ponto de vista e orientação médicos, né, pois ninguém aqui está incentivando a eutanásia, suicídio ou a morte em si, mas ao conhecimento do seu direito como paciente. Na realidade, tratamos também aqui de um direito médico, certo? Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Olá, eu sou Mábia Monerá, estamos agora voltando para o programa no terceiro bloco. Nós estamos falando sobre a questão do direito de escolha dos pacientes ao tratamento médico, que não avilte a sua crença, o seu entendimento da vida. Doutor João, no último bloco nós estávamos falando sobre o médico, né? Qual o posicionamento do médico nessa situação delicada. Eu gostaria que o doutor esclarecesse sobre o posicionamento do médico perante o Conselho Federal de Medicina. Se existe algum precedente, né, dessas hipóteses com os médicos. Sim, veja bem, a única vez que esse assunto foi levado ao Conselho Federal de Medicina, isso gerou o Acórdão 654 de 2000, onde uma médica foi denunciada perante o Conselho porque respeitou a vontade de seu paciente, que infelizmente veio a óbito, e o Conselho Federal de Medicina, nesse Acórdão 654, consolidou a posição de que é ético, sim, é ético por parte do médico respeitar a autonomia do paciente. Então a médica foi absolvida daquela denúncia perante o Conselho. Então fica claro que essa foi a única vez que eu tenho conhecimento de que o assunto foi levado ao Conselho de Medicina. Portanto, para os médicos fica evidente que sim, é ético respeitar o paciente. Perfeito. Ainda dentro dessa relação médico-paciente, né? Porque nós já falamos da relação paciente-empresa, hospitais, né? Agora, dentro dessa relação, dessa micro-relação paciente-médico, porque o médico também, ele sofre uma pressão muito grande do exercício da profissão e da cobrança do hospital ou clínica em que ele estiver inserido, certo? Existe alguma medida antecipatória que o paciente possa tomar para deixar expressa a sua vontade? Por que pergunto isso? Porque o Código Civil fala também daquela pessoa que pode estar durante um período relativamente incapaz, em que uma outra pessoa seria o seu representante, responderia por esta pessoa relativamente incapaz. E trazendo esse entendimento para o paciente que estiver numa situação, numa condição em que ele não possa expressar a sua vontade, em razão de saúde debilitada ou o que seja, existe, doutor João, alguma medida antecipatória, anterior a essa situação, em que esse paciente possa expressar o seu desejo? É muito interessante a pergunta, e é um assunto realmente, até relativamente novo, né, aqui no Brasil. Existem muitas formas do paciente expressar a sua vontade quando o assunto são tratamentos médicos.
Ele pode fazer isso verbalizando, ele pode escrever o que ele deseja, ele pode constituir procuradores para assuntos de saúde. Algumas pessoas, o que temos observado é que algumas pessoas procuram portar documentos ou deixar documentos prontos em que elas expressam o seu desejo com respeito a esse ou aquele tratamento. E colocam inclusive medicação em uso, eventuais alergias que venham a ter, e até constituem procuradores para o momento em que ela venha a estar inconsciente, incapacitada de expressar sua opinião. Nesse documento, que segundo o Código Civil, no artigo 104, ele está ali disciplinado com os requisitos de validade do negócio jurídico, agente ilícito, forma prescrita ou não defesa em lei, objeto possível. Então, veja que é possível que uma pessoa previamente disponha sobre aquilo que ela acha certo para o seu tratamento, para o eventual momento em que ela venha a estar desacordada, impossibilitada de expressar a sua vontade. Isso fora do Brasil é muito comum, nos Estados Unidos é muito comum, e aqui no Brasil também algumas pessoas estão adotando esse procedimento, inclusive para resguardar a sua vontade, o seu desejo, e para permitir que o hospital, que o médico, também possa ter meios e subsídios de fazer valer a vontade daquele indivíduo. Doutor João, e nessa situação, né, ainda dentro do estudo desse caso hipotético, em que uma pessoa está no hospital relativamente incapaz, não pode expressar a sua vontade, mas possui esse documento. Digamos que os familiares que discordem desse documento, eles podem tomar alguma medida? E essa medida é eficaz? Como funciona esse dilema? Realmente, mas a pergunta é a seguinte: quem é que está fazendo a disposição de vontade? Não é o paciente? Uhum. Se a partir daquele momento o paciente ele não revogou a sua disposição de vontade com respeito ao tratamento médico, se ele não modificou o seu desejo, se ele não modificou as suas determinações, não são terceiros, estranhos à sua personalidade, estranhos ao seu direito personalíssimo de escolher, que podem anular a sua vontade, que podem ir contra o desejo do paciente. Uma coisa é o médico agir quando não há informação sobre o consentimento ou não do paciente, quando ele está inconsciente e não deixou nenhuma diretriz antecipada. Outra coisa é o médico agir contra a determinação do paciente. E isso é vedado pelo ordenamento jurídico. E isso ele pode fazer, inclusive, instigado por familiares. Mas ele não deve fazer isso, porque é uma atitude contrária à lei. Do ponto de vista jurídico, né, doutor João, acontece, né, a explicação é essa realmente. Claro que nós não estamos tratando aqui do ponto de vista afetivo, nem criticando de forma alguma os familiares que prezam, né, pela vida do seu parente doente, dentro desse caso hipotético. Voltando a falar, nós estamos discutindo a questão primariamente jurídica, o ponto de vista da validade do documento, correto? Doutor João, quanto aos hospitais, né, que, por exemplo, discordarem do entendimento do paciente, né, que fez essa escolha, eles podem buscar liminares, medidas judiciais perante o Poder Judiciário? Olha, a melhor coisa a fazer num caso em que o hospital não tem meios de atender o paciente como ele deseja ser atendido, é que ele seja transferido para uma outra unidade que lhe atenda de acordo com as suas convicções. É a melhor coisa. Ou que busque um médico que aceite o seu posicionamento, né? Até porque existe isso, né, doutor João? Isso, com certeza existe. Sem dúvida, existem muitos profissionais e muitas instituições capacitadas e que buscam oferecer esses tratamentos. Agora, com respeito a esse assunto que você comentou, eu tenho comigo aqui o parecer do professor Nelson Neri Júnior, escolha esclarecida de tratamento médico por pacientes testemunhas de Jeová, como exercício harmônico de direitos fundamentais. O doutor Nelson Neri é um jurista famoso. Extremamente respeitado, né? Exato. Por todos nós, inclusive. Aí, numa das perguntas que foram formuladas ao professor Nelson Neri foi a seguinte: as liminares satisfativas concedidas em sede de medidas cautelares ou de procedimento de jurisdição voluntária, determinando a administração de uma transfusão de sangue recusada pelo paciente,
ferem os princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa? A resposta dele foi a seguinte: sim. Essas liminares são inconstitucionais, haja vista que não existe substrato constitucional/legal que as fundamente. Obviamente que, se forem concedidas inaudita altera par, terão reforço de inconstitucionalidade por violação do contraditório e da ampla defesa. Então ele coloca duas situações aqui. Primeira, não tem fundamento legal, uma liminar que dê esse pedido. E, em segundo lugar, é uma liminar satisfativa, irreversível. É verdade. Como é que vai se desfazer isso se, ao final da causa, o hospital não for vencedor no processo? É irreversível. Extremamente delicado. Porque o objetivo da liminar é garantir um direito reversível, né? Que se possa voltar a ser ou voltar a ter a condição anterior, né? Um dos princípios das medidas liminares, das tutelas. Acautelar um direito, exato, né? Isso. Exatamente. Agora, então, nessa condição, realmente seria uma medida satisfativa e violaria, dando do ponto de vista processual, né, a norma geral, o regramento legal. Viola a melhor técnica processual. É isso? Exatamente. Bom, mas ainda dentro dessa questão, né, processual, doutor João, você pode citar algum exemplo de alguma liminar no estado do Rio de Janeiro sobre esse assunto? Porque esses temas não vêm muito a público, né? Então, a população não tem conhecimento se existem pareceres favoráveis a esse entendimento no Tribunal de Justiça. Eu posso citar, por exemplo, uma que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo é um caso bem interessante. Nós vamos considerar jurisprudência mais a fundo, mais adiante, no nosso programa. Mas em São Paulo, o médico e o hospital pleitearam autorização para fazer uma transfusão forçada num paciente. E alegaram que ele estava muito grave, né? Eles disseram, abre aspas, iminente perigo de vida, pela falta da transfusão de sangue. O que aconteceu? O juiz não concedeu o pedido liminarmente e marcou uma audiência para que se justificasse aquele pedido. Sabe quem compareceu à audiência? O paciente que estava em iminente risco de vida. Conseguiu saúde e forças para ir perante o juiz e dizer que não queria. Qual foi o resultado? Obviamente ficou claro que ele não estava assim tão mal. Se ele conseguiu estar perante o juiz, o resultado foi que estavam buscando mais forçar o tratamento do que buscar alternativas para aquele caso concreto. Doutor João, pela sua explicação e por essa jurisprudência de São Paulo, eu posso concluir que existe um tratamento discriminatório contra essas pessoas, esses pacientes que tomam esse posicionamento? Porque isso pode prejudicar. Se existe esse posicionamento discriminatório, talvez com algum fundamento jurídico, né? Porque o direito é isso. Cada um defende uma tese, cada um defende um entendimento. E nós estamos num país democrático, né? Então, em que as pessoas podem expressar as suas ideias, as suas opiniões, os seus entendimentos. Então, por isso, né, que o senhor relatou, eu concluo que existe também uma discriminação religiosa. Em alguns casos, é possível que isso realmente tenha acontecido. Quando um hospital ou um médico impede que uma pessoa que professa essa ou aquela religião seja tratado, isso normalmente configura, sim, uma discriminação. Mas o objetivo nosso é deixar claro que nós visamos contribuir, colaborar, mas desejamos também ser respeitados. Por isso é que nós buscamos sempre o entendimento, sempre a conciliação, o diálogo e muito raramente o embate é necessário. Quando isso acontece, evidentemente que nós procuramos defender nossos direitos e aquilo que entendemos que é correto, nesse caso, pelo que estamos aqui analisando. Mas o embate, ele é sempre a última alternativa em qualquer caso.
Até porque existem outros meios, né, doutor João, que a pessoa pode buscar também em termos de conhecimento, de sugestões de outros médicos, inclusive de médicos que trabalham, né, cientificamente na busca de soluções para tratamentos sem a utilização do sangue. Correto? Correto. Bom, vamos encerrar esse terceiro bloco e voltaremos já já falando sobre outras jurisprudências, outros posicionamentos dos nossos magistrados sobre a questão. Não saia daí, voltamos já já. Olá, senhoras e senhores, voltamos agora ao quarto e último bloco do programa OAB em Foco. Estamos aqui com o Dr. João Cafuri Júnior, que está falando sobre o direito do paciente que opta pela não transfusão do sangue no seu tratamento de saúde. Claro, repito, sem criar entendimentos minoritários ou de defesa de uma religião em detrimento da outra. A OAB, ela trata do tema de forma imparcial, porque a instituição tem como objetivo o esclarecimento de questões jurídicas. E como vimos nos 3 blocos anteriores, existem realmente não só garantias constitucionais, mas em leis específicas, em portarias, que garantem ao paciente, não só o paciente que tem uma opção religiosa, não, mas o paciente que quer saber maiores detalhes ou que quer optar pelo melhor tratamento segundo a sua opção, segundo o seu entendimento. Doutor João, vimos nos blocos anteriores sobre essas leis, né? Mas agora, e na prática, como tem ocorrido? Temos precedentes? Temos jurisprudências? Sim, existem algumas decisões em que os tribunais têm reconhecido o direito do paciente de ver resguardado o seu direito de recusar uma transfusão de sangue e um outro tratamento qualquer. Agora, é interessante, eu até peço antes, para citar há um tempo atrás, eu conversei com um médico chamado Dr. Gustavo Sisson, num evento que tivemos na FESO, no início desse ano, em que conversávamos sobre esse assunto. O Dr. Gustavo é médico em Porto Alegre, e ele dizendo que se interessava muito pelo direito, e conversávamos, e eu dizia a ele que o direito, na minha opinião, muitas vezes a teoria é mais bonita do que a prática. Mas nesses casos que nós vamos citar aqui, a prática é linda, é muito mais bonita do que a teoria. Por quê? Porque é o reconhecimento de que o ser humano tem de viver de forma digna e tem que ver respeitados seus valores. Então, por exemplo, aqui no Tribunal de Minas Gerais, o agravo de instrumento 1915/19/6/001, Primeira Câmara Civil, julgado em 14 de agosto de 2007. É recente. Bem recente. Entre outras colocações aqui, diz assim: o direito à vida não se exaure somente na mera existência biológica. Resguardar o direito à vida implica também em preservar os valores morais, espirituais e psicológicos que se lhe agregam. Profundo, né? O reconhecimento de que, de fato, o ser humano não é só viver apenas, mas viver dignamente, viver resguardado os seus valores. Isso é muito importante. Analisar o caso dentro de um conjunto de fatores que devem ser avaliados, né, pormenorizadamente. Esse mesmo agravo, a decisão diz assim: não há regra legal alguma que ordene à pessoa natural a obrigação de submeter-se a tratamento clínico de qualquer natureza. O reconhecimento pelo judiciário que não existe a obrigação da pessoa de submeter um tratamento. Aqui, jurisprudência. Ficou claro, então. Depois diz assim: não há preceito normativo algum que o obrigue a retornar ao tratamento quimioterápico se houver a perspectiva de ocorrer a transfusão sanguínea.
as testemunhas de Jeová não se recusam a submeter a todo e qualquer outro tratamento clínico, desde que não envolva a aludida transfusão. Desta forma, tratando-se de pessoa que tem condições de discernir os efeitos de sua conduta, não se lhe pode obrigar a receber a transfusão, especialmente, mas eu gostaria de acrescentar, não exclusivamente, quando existem outras formas alternativas de tratamento clínico. Doutor João, então eu posso concluir que no caso dessa jurisprudência, nesse exemplo, esse paciente que tem essa fé religiosa, né, essa convicção religiosa, ele não queria morrer, ele não queria se suicidar. De forma alguma, essa não é uma opção. Não é isso que se busca. O que se busca é o melhor tratamento, respeitando-se as convicções de cada indivíduo. Então, as testemunhas de Jeová primam pela vida, mas a vida digna. Sim. Correto. Existem outros posicionamentos, porque essa jurisprudência é de qual estado? Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Minas Gerais, existem outros posicionamentos, doutor? Sim, existem. Por exemplo, no Mato Grosso, nós falamos num bloco anterior sobre a reserva do possível. Não é? Quando um estado, uma unidade não tem condições de oferecer aquele tratamento. Né? Em Mato Grosso, abordou-se esse ponto no agravo de instrumento 22395 de 2006, Quinta Câmara Civil, julgado em 31 de maio de 2006. Diz assim a decisão: não se está a debater ética médica ou confrontação entre o direito à vida e o de liberdade de crença religiosa. Aí o magistrado diz assim: o que incomoda-me bastante é a intransigência estatal em obrigar o recorrente a submeter-se à cirurgia que, pela técnica utilizada, ofenda os princípios religiosos dele. E aí conclui: se, por motivos religiosos, a transfusão de sangue apresenta-se como obstáculo intransponível à submissão do recorrente à cirurgia tradicional, deve o Estado disponibilizar recursos para que o procedimento se dê por meio de técnica que dispense-a, quando na unidade territorial não haja profissional credenciado a fazê-la. Quer dizer, se naquela unidade não tem, o Estado tem o dever de prover em outra. Se no Estado inteiro não há uma unidade disponível para isso, transfere-se de Estado, inclusive, dentro da federação. É um direito do paciente. E o Estado tem o dever de respeitar e de garantir esse direito. Do ponto de vista jurídico, né, numa hipótese de um paciente que necessite dessa transferência e o Estado e o paciente não tem condições financeiras, né? Então existe alguma medida judicial que a pessoa possa interpor para que obrigue o Estado ou, de fato, obrigue a pagar essas despesas, assumir esse ônus? Sim, o judiciário ele está aberto a receber qualquer tipo de pleito que se julgue adequado pela parte. Evidentemente que isso vai ser sopesado pelo magistrado. Agora, existem formas da pessoa fazer valer o seu direito e buscar, diante do Estado, no judiciário, a manutenção e a consecução dos seus direitos e a preservação deles. Existem mecanismos processuais adequados, uma ação de obrigação de fazer, possivelmente, seria o meio adequado para obrigar o Estado a disponibilizar o tratamento adequado, respeitando-se a sua consciência. Eu digo isso porque eu já vi um caso em que eu trabalhei nele, em que o paciente necessitava fazer um exame muito complexo e que em Teresópolis o SUS não abrangia, não fazia esse exame, né? Então, o SUS não deu uma segunda opção para ele. E nós fomos obrigados a recorrer ao judiciário para ver garantido o direito à saúde. E em medida de tutela antecipada, medida acautelatória, o magistrado do nosso município deferiu o quê? O sequestro nas contas da prefeitura para que
com esse valor, com esse dinheiro, ele pudesse fazer esse exame numa clínica particular. Então ele teve o quê? Garantido esse direito à saúde, que eu entendo que é cabível também nessa hipótese. Se o paciente está numa localidade em que o Estado não está proporcionando essa transferência à unidade especializada, claro que nós não estamos aqui generalizando, há casos e casos. Nós não estamos tratando do ponto de vista médico, nem de iminente risco de vida, mas dentro dessa hipótese jurídica, eu entendo que o Estado, não fornecendo essa transferência, o paciente pode recorrer ao judiciário, através de pedido de tutela antecipada, pedido de liminar, para obrigar ao Estado a assumir as despesas. Sim, é possível. Esse exemplo que você citou, também ele pode ser colocado aqui como se encaixando nessa situação específica. Realmente é possível que se busque a tutela junto ao Estado, visando garantir esse direito. É possível. Que aí a gente volta para um direito constitucional também, que é o direito à saúde. Né? Bom, temos outra jurisprudência, doutor João? Tem uma do Rio Grande do Sul, que é o agravo de instrumento 70032799041, que diz assim, especificamente diz assim: a postulante é pessoa capaz e está lúcida. E, entre outras coisas, diz: proteção do direito de escolha, direito calcado na preservação da dignidade para que a agravante somente seja submetida a tratamento médico compatível com suas crenças religiosas. Então, o reconhecimento de que o Estado deve respeitar as crenças religiosas, inclusive quando isso envolve tratamento de saúde. O Estado tem o dever de respeitar. A nossa Constituição, nossas leis prevêem que o Estado é obrigado a respeitar. O Estado e os particulares são obrigados a respeitar o direito das pessoas de escolherem seus tratamentos médicos. Doutor João, foi um prazer tê-lo aqui e é uma honra tratar desse tema, que é um tema delicado, mas eu agradeço a sua coragem de vir a público falar disso e esclarecer à população que nós temos direitos, nós precisamos conhecer qual o tratamento que nos será ministrado. Senhores médicos, também respeitamos imensamente a sua profissão, o seu posicionamento, mas nós estamos aqui tentando incentivar o quê? Não só o esclarecimento legal, mas também a conciliação, o diálogo. Porque existem, né, dentro desse tema, esse tema não acaba aqui, né? Ele é profundo, ele é extenso, né? Digamos que se nós tivéssemos um médico aqui, um cientista, nós faríamos um grande debate. Mas essa não é a intenção no momento. No momento a intenção é esclarecer só, como foi esclarecido, os pontos legais. Correto? Doutor João, uma última palavra para a gente encerrar o nosso programa. Bom, eu gostaria de agradecer a doutora Amábia pela oportunidade. Foi um prazer conversar sobre esse assunto com você. Também agradecer a atenção de todos. Foi realmente um privilégio ter a oportunidade de discorrer sobre esse tema. Um tema instigante, fascinante. Foi inclusive tema de estudo na minha época de faculdade, foi o tema da minha monografia. Eu falei sobre esse assunto. Tive a oportunidade de continuar estudando depois, né, na nossa longa caminhada. Já tivemos a oportunidade de acompanhar alguns casos. Mas fica evidente que quanto mais se conhece sobre o assunto, quanto mais ficam claros os preceitos, os dispositivos, as garantias, mais fica evidente que o melhor caminho a seguir é o caminho do respeito, é o caminho da consideração e é o caminho do respeito pelos direitos do paciente. É ético da parte do médico respeitar o paciente. É ético por parte do hospital disponibilizar um tratamento que não fira a consciência do paciente. E é isso que nós estamos buscando. Nós buscamos e desejamos que cada dia que passa se aumente o respeito, aumente a colaboração, para que todos nós possamos continuar vivendo
e possamos estar numa sociedade mais justa, mais igualitária e mais preparada para respeitar as diferentes crenças e as diferentes convicções. Obrigada, doutor João, por belas palavras. E aqui nós vamos encerrando o programa OAB em Foco. E é um prazer ter passado esse tempo com vocês. E estamos aqui à disposição de todos para sugestões e opiniões. A casa está aberta a vocês. Um grande abraço e até o próximo programa.